Como planejar a economia? Como fazer com que a sociedade seja rica e próspera? A economia, como eu já expliquei em vários vídeos no meu canal que estão na playlist Economia, trata da alocação de recursos escassos e o ser humano usa esses recursos escassos como meios para alcançar seus fins através da ação humana. Então nós vamos assumir aqui que uma economia bem planejada é uma economia onde os meios da ação humana estão sendo usados para alcançar fins que são importantes para os indivíduos e não que gere desperdício. Qual a diferença entre economizar riqueza e desperdiçar riqueza? Em termos da ação humana, a diferença é que quando você economiza riqueza, você aloca esses recursos para fins mais valorizados pelos indivíduos e quando você desperdiça riqueza, você aloca recursos para fins menos valorizados. Se eu guardo minha comida na geladeira, eu estou usando para um fim que eu valorizo, que é o fim de poder comer no futuro. Se eu deixo ela estragar, eu estou alocando para um fim menos valorizado, que é o de ter comida estragada que eu vou ter que jogar fora. Toda a ideia de desperdício na economia pode ser entendida como uma alocação de recursos escassos que está alcançando fins menos valorizados pelo indivíduo. Então nós temos a tarefa de organizar a alocação de todos os recursos escassos da sociedade de uma forma que ela alcance os fins mais valorizados dos indivíduos. Ou seja, para planejar isso, nós teremos que ter o conhecimento de todos os fins, de toda a ordem de preferências de fins mais e menos valorizados de cada indivíduo, que é diferente de um indivíduo para o outro, e a cada momento, porque o mesmo indivíduo está o tempo todo mudando a sua ordem de preferências. Então já dá para perceber que é impossível fazer isso através do planejamento central. Não dá para ter um órgão centralizado na sociedade que vai saber todas as preferências de todos os indivíduos, um por um, na ordem do mais valorizado, segundo, terceiro e assim por diante, e todas as mudanças a cada minuto que esses indivíduos vão tendo dos seus fins. Um indivíduo, em um momento, pode ter vontade de fazer uma coisa ou de comprar uma coisa, e em outro momento ele pode ter uma outra vontade. E cada indivíduo vai ter uma ordem de preferências completamente diferente. Ou seja, não é possível fazer isso através de um planejamento central. Para que cada indivíduo realmente consiga satisfazer os seus fins, ele vai ter que dispor de meios que ele tem o poder de controlar para que ele escolha para que ele vai usar esses meios para assim satisfazer os seus fins que ele conhece. Se o indivíduo vai precisar ter o controle dos meios para alcançar seus próprios fins, então ele vai precisar ter propriedade privada. Recursos escassos que o indivíduo tem o direito exclusivo de usar e de decidir como serão usados. Eu tenho meu dinheiro, eu gasto meu dinheiro com o que eu quiser, porque eu é que sei o que é melhor para mim, e as outras pessoas vão fazendo a mesma coisa. Então você tem esse problema de que um órgão central não pode ter o conhecimento de todas as necessidades de todos os indivíduos, de todas as vontades, preferências, e, portanto, para que você consiga alocar recursos escassos para satisfazer as preferências mais importantes de cada indivíduo, isso deve ser feito de uma forma descentralizada. Cada indivíduo deve ter a sua propriedade que ele possa usar do jeito que ele quiser para o seu próprio interesse. Se você tentar determinar como deve ser gasto o dinheiro ou a propriedade de cada indivíduo, o resultado é que você não vai conseguir satisfazer as preferências de cada indivíduo, que é o que tem acontecido na Venezuela. O governo venezuelano recentemente proibiu a produção de brownies nas padarias, porque ele diz que o trigo deve ser usado só para produzir pão, porque o governo acha que pão é mais importante do que brownie. Então, se você quiser gastar X do seu dinheiro na Venezuela com brownie, você não pode fazer isso porque o governo proíbe. Ou seja, você vai gastar o seu dinheiro com alguma coisa menos importante do que o que você queria. É isso que sempre vai acontecer quando um órgão central tenta controlar o uso da propriedade dos indivíduos. Esse uso sempre vai satisfazer menos os indivíduos do que eles mesmos gostariam de ter feito. Então, no sentido de satisfazer os fins dos indivíduos, nós já vimos que cada indivíduo precisa satisfazer seus próprios fins através da sua propriedade privada. Caso contrário, você não vai conseguir satisfazer os fins de todos os indivíduos. Agora, tem uma outra questão também: como é que cada indivíduo
vai usar a sua própria propriedade de um jeito que satisfaça os fins de outros indivíduos. Se nós olharmos para a forma como nós vivemos, nós vamos perceber que nós dependemos do trabalho de milhares, aliás, de milhões ou até de bilhões de pessoas para tudo que a gente faz. Por exemplo, essa câmera que eu estou usando foi fabricada por uma fábrica que teve que usar plástico. Esse plástico foi extraído da natureza por diversos outros trabalhadores organizados por um outro empresário, usando vários outros materiais, vidros, metais, que cada um deles foi extraído em lugares diferentes por trabalhadores diferentes. As máquinas de todas essas fábricas também foram fabricadas com outros materiais que exigiram o uso de ferramentas para que você extraísse esses materiais da natureza, que também foram fabricadas. Essas pessoas que fabricaram tudo isso também precisaram de comida, de casa, ou seja, os bens econômicos estão todos interconectados de forma que, na produção de um simples bem econômico como essa câmera que eu estou usando para gravar esse vídeo, isso envolveu o trabalho de milhões de pessoas para que finalmente fosse produzida essa câmera. Como é que todas essas pessoas poderiam saber que o trabalho delas iria resultar nessa câmera que eu iria precisar usar nesse momento para gravar esse vídeo? E então nós podemos perceber também que é impossível um indivíduo adivinhar se a ação dele está contribuindo com os fins de todos os outros indivíduos. Todos esses trabalhadores que extraíram materiais, metais, fabricaram ferramentas, produziram plástico, produziram máquinas, nenhum deles sabia que eu estaria nesse momento precisando usar essa câmera. Mas mesmo assim, eles fabricaram e contribuíram para os meus fins. Então nós precisaremos saber como fazer com que as ações de indivíduos satisfaçam os fins de outros indivíduos. E a resposta para isso é o sistema de preços. O sistema de preços do livre mercado é capaz de sinalizar para cada pessoa qual recurso escasso é necessário em um determinado lugar para um certo número de pessoas, que tipo de demanda há por aquele recurso e o preço de todos os materiais e do trabalho necessários para a fabricação daquele recurso vai sinalizar o custo. E sabendo a diferença entre o custo e o preço de mercado de um determinado produto, as pessoas podem decidir se vale a pena produzir aquilo. Se as pessoas estão dispostas a pagar um preço maior do que o custo, gerando assim um lucro, isso significa que o valor que as pessoas dão àquele recurso é mais alto do que o custo de produção. Somente através do sistema de preços no livre mercado alguém pode saber disso. A pessoa não tem conhecimento de todos os detalhes, de todas as necessidades, de todas as preferências de cada pessoa, mas ela tem uma sinalização que diz a ela que você vai produzir valor, se você lucrar. Então, o lucro diz para você se você está produzindo valor, porque o que você está produzindo vale mais do que o custo que teve para produzir. E, portanto, você precisa permitir que o livre mercado regule todos os preços, para que cada produtor, cada trabalhador seja sinalizado do que vale produzir, de qual produção vai gerar valor, e isso ainda vai incentivar cada indivíduo a produzir valor para que ele possa receber o lucro. Portanto, não é possível gerar riqueza através do planejamento central da economia. Qualquer órgão central que tente planejar a economia vai destruir esse sistema de uma ordem natural que emerge através do sistema de preços e do uso da propriedade privada por cada indivíduo. Portanto, o planejamento da economia deve ser feito por cada pessoa, usando a sua propriedade privada para produzir o que ele quiser, para trocar livremente o que ele produz, para saber o que vale a pena ser produzido através de um sistema de preços e então usar a sua própria propriedade privada para satisfazer os seus próprios desejos. E é apenas assim, através da propriedade privada e através do livre mercado, que se pode planejar uma economia que vai gerar riqueza, prosperidade e felicidade ao ser humano. Inscreva-se no canal, assista também a minha playlist de vídeos sobre economia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.